Olá, olá, seja bem-vindo, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Eu aqui, José Saraiva, esse programa que é um projeto elaborado pelo Ted Anderson e pelo Moreira Serra, um programa que tenta levar informação aqui. É um programa que já tem um histórico do lado jurídico, muitos advogados que vêm aqui e conversam com a gente. Eu, como engenheiro, às vezes o Moreira disse assim, Saraiva, tenta trazer os engenheiros também para as conversas, também para participar também, e isso é uma das coisas que a gente tenta fazer também aqui. E esse programa já vem há bastante tempo, aí, principalmente com o Moreira Serra, e é um projeto do Ted Anderson. Então, e hoje a gente vai dar continuidade a ele ainda, né? E a gente vai ter uma conversa, eu acho que bem interessante, principalmente hoje para os advogados mesmo, né? Falar um pouquinho da tecnologia e vamos dizer assim, da legislação e esse arcabouço todo esse sistema hoje que vira e mexe hoje nas redes sociais ou mesmo na televisão, se fala muito e se mistura as coisas. Então a gente trouxe aqui o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia dentro do sistema judiciário. Eu fico agradecido com essa oportunidade, quero dizer a todos que nos acompanham, já é uma segunda participação aqui nesse programa e tenho acompanhado as outras edições, além de engenheiros, já vi agrônomos, já vi pessoal da saúde, o que significa que é um espaço multidisciplinar e a gente percebe que a sociedade hoje tem essa preocupação de conhecimentos diversos. O programa Saudações também permite essa diversidade de informações. E principalmente porque também hoje em dia, cada vez mais, assim, eu vejo muitas, a nível de a parte urbana, a parte social, ela sempre sendo muito disciplinar com uma gama de variantes, né? E uma das coisas que vem cada vez mais hoje, não é tanto da nossa época, mas hoje a gente tem que conviver, que é a tecnologia, né? Invadindo coisas, tablets, telefones, celulares, internet, hoje tudo é feito, né? Dentro de uma internet, dentro de um ambiente virtual. Doutor Alexandre, como é que está hoje a configuração de legislação para regular essa parte virtual, essa parte de internet? Porque vira e mexe a gente ouve questões relacionadas e aí se mistura a liberdade individual, a liberdade de expressão, se mistura, por exemplo, a tecnologia não poder invadir os ambientes educacionais. Me faça primeiro uma geral, assim, dê uma geral em termos desse arcabouço. Pois é, olha só, o grande segredo e o receio hoje que a gente tem com essa chegada de uma tecnologia interativa é a capacidade que ela tem de, alguma forma, modular nosso pensamento. Sim. Vou tentar ser mais preciso. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista em que uma pessoa falava sobre pesquisas. E ela comentava que quando você faz uma pesquisa entrevistando alguém, essa pessoa, de algum modo, pode, na sua conversa, trazer opiniões que lhe busquem agradar o entrevistador, ou agradar o conteúdo daquela pesquisa. Sim. Uma resposta programada. Isso por quê? Porque não se trata de desejo de mentir, mas se trata de ter uma conversa e um diálogo. Sim. E essa pessoa que estava sendo entrevistada dizia que quando você conversa com um pesquisador de internet, e o nosso pesquisador de internet mais comum é chamado Google, não é à toa que a gente já traz ele como um verbo, dá um Google aí e tal. Então, nessa hora você não mente. Por quê? Porque você tem um objetivo, uma procura, uma busca e começa a construir um relacionamento de muita intimidade com um objeto que tem a capacidade de armazenar o seu perfil. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma resposta
resposta rápida para aquelas questões que a gente procura, porque aquele instrumento já conhece a gente mais do que muitas outras pessoas. Então, quando a gente tem uma ferramenta que nos dá rapidez, a gente começa a olhar ela como um espaço de ganho de um bem que a gente preserva muito. Eu acho, Saraiva, que hoje um dos bens que a sociedade mais valoriza é tempo. Sim. Não é? Então, hoje... Se você tem a ferramenta e ela possibilita ganhar tempo... Pronto. E aí ela começa a dominar o seu cotidiano. Sim. Quando você tem o seu cotidiano dominado pela tecnologia, você começa a ter um risco muito grande em saber em que momento essa tecnologia está sob seu comando nas escolhas do que você quer, ou se essa tecnologia começa a incutir em você, a trazer para você os pensamentos sobre aquilo que ela produz para lhe conquistar. Ela já lhe conhece, ela já sabe que time você torce, ela já sabe que música você gosta, ela já sabe os pensamentos que você tem, e isso vai conduzindo uma conduta. Então, quando nós falamos em legislação, em regras sobre a tecnologia, a grande preocupação dos dias atuais está focada nessa preocupação, nessa capacidade da tecnologia moldar o pensamento humano. E essa moldagem a gente tem que ver com um certo receio. Sim. Porque não é uma moldagem nova. Nessa mesma entrevista que eu acompanhava, falava-se da Idade Média e da queima das mulheres como bruxas. Sim. E aquilo dali era uma formação de opinião dentro de uma comunidade fechada. Então, esses cuidados para saber origem da informação, validade da informação, ter a capacidade crítica com relação à informação, é um trabalho que a legislação está preocupada, mas ela não vai resolver. Sim. É um trabalho que tem que vir de uma mudança de cultura, de um investimento de longo prazo, passando pela educação, passando pela maturidade dos cidadãos a utilizar as ferramentas com uma qualidade. Então, é dentro desse universo que a gente está vivendo um grande debate nos dias atuais. Mas aí, Alexandre, assim, em termos do sistema jurídico para regular isso, o que assim, a gente enxerga? Vou dar um exemplo. Antigamente o cara, para assaltar um banco, ele ia lá, entrava, botava a arma e dizia, olha, isso é um assalto, aí configurava tudo isso, aí saía com dinheiro, tinha todo um termo, materialidade, né? Tinha evidência, tudo aquilo aí. Hoje basta ele acessar aqui o meu tablet e ir na minha conta e ele retira o dinheiro meu ou de qualquer outro que esteja. Como é que isso ficou, como é que isso está configurado, o que tem... O que protege os cidadãos hoje? Como é que o judiciário enxerga isso assim hoje, cada vez mais? Pois é. Nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade massiva, ou seja, quando quando uma pessoa na condição de um hacker consegue invadir o sistema do banco e tirar o dinheiro de todo mundo. E nós temos uma outra possibilidade em que se trabalha um conceito chamado engenharia social. Engenharia social é aquela arquitetura desenvolvida com relação à compreensão do indivíduo na sua vulnerabilidade para o conquistar dele senhas, acessos, aberturas de porta para tirar empréstimos, para fazer transferências de Pix ou outros valores. Então, o que nós percebemos é que quando a gente está falando da tecnologia, a gente associa essa tecnologia com a malícia. Sim. Com a arte de convencer. Aí entra o comportamental, a pessoa, que às vezes não está previsto, né? Pois é, e pega exatamente aquele problema que nós falávamos antes, da maturidade do uso da tecnologia. Então, é interessante como a gente percebe, por exemplo, hoje eu estava despachando um processo sobre golpes. E os golpes não mudam de muita forma.
Por exemplo, eu me lembro muito bem, em tempos passados, em que eu estava no interior como juiz e chegavam umas pessoas com umas panelas de bronze e saíam dizendo que aquelas eram um mostruário, recebia o pagamento e dizia para a pessoa que em breve elas iam receber um jogo de panela. E, na verdade, era tudo uma fraude. Mas o que fazia com que a pessoa apostasse naquilo? A apresentação das pessoas, o conhecimento dessas pessoas de como dialogar com as vítimas, a oferta fantástica, o valor bastante admirável. Eles chegavam dizendo, né? Pois é, eles chegavam dizendo, olha, nós representamos uma empresa que está fechando, então nós temos um estoque de panela e vender essas panelas é importante para a gente, por isso que está num preço fácil, num preço acessível, e isso fazia com que as pessoas fisicamente nesse diálogo entregassem dinheiro e esses caras com as panelas sumiam e iam de cidade em cidade enganando as pessoas. Não mudou isso. As pessoas recebem mensagens dizendo que elas têm dinheiro a receber, ou que mexeram nas contas dela, ou que tem uma promoção. Tem uma promoção. É imperdível. Esse despacho que eu estava vendo no processo de hoje, ofereceram para uma pessoa uma televisão de 55 polegadas que está numa faixa de mercado de 4.000 a 1.200. Então a pessoa, quando olha um produto desse, nem pergunta de onde vem. E aí você acaba se permitindo seduzir, não é, por conta disso. Então, o que nós estamos percebendo é que existe essa vulnerabilidade do indivíduo. Sim. E quando você tem um indivíduo vulnerável, você precisa saber quem pode fortalecê-lo, quem pode protegê-lo. Então, nós precisamos entrar em diálogo com sistemas de proteção desse indivíduo. E dentro desses sistemas de proteção desse indivíduo, o primeiro sistema que a gente vai encontrar é o sistema bancário. O sistema bancário é uma tecnologia extremamente poderosa. Eles oferecem para nós, por exemplo, chegou dezembro, eles já estão oferecendo financiamento porque sabe que recebemos 13º. Chegou maio, eles já oferecem uma antecipação de 13º porque sabe que a gente acabou de pagar IPTU, IPVA e está precisando de dinheiro. Então, é um sistema convincente que nos conhece e sabe como nos agradar para a gente tirar empréstimo. E tem informações nossas, né? Tem informações Isso é uma nossas. outra coisa também que é também dentro desse mesmo contexto que a gente vem conversando, essa questão da proteção de dados, de informação. Porque quando tu deixa o exemplo das panelas, né, muitas das vezes o cara chega com a panela porque ele sabe também que tu tem aquele poder aquisitivo para comprar aquelas panelas, né? Então ele vai oferecer aquilo ali, ele tem informação. É lá de Coroatá, seu fulano da família tal, então ele pega aquela informação antes, sabe que aquela pessoa tem um potencial, é um potencial comprador, então ele chega ali com aquela oportunidade, né? E a pessoa só tem aquele valor, tudo parece que junta na hora. Vai. Eles passam em época de pagamento, de aposentadoria. É tudo orquestrado, tudo organizado. E é o interessante, Saraiva, é justamente essa preocupação com os nossos dados. Como é que as pessoas sabem a nossa conta, como é que elas sabem o nosso saldo bancário, não é, para saber o momento de fazer essas abordagens. Então, é um conjunto de estruturas que se junta entre a proteção de dados antecipada, mas também entra uma nova posição da justiça, que se chama movimentação atípica. Sim. O que é isso? É quando eu, de uma hora para outra, no meio da madrugada, tiro um financiamento, tiro um empréstimo e começo a transferir dinheiro para pessoas desconhecidas. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente espera que instituições de proteção guardem os nossos dados, elas também desenvolvam um sistema que conheça o nosso perfil. Por exemplo, eles percebem que eu estou usando cheque especial continuamente, eles me oferecem um empréstimo.
Sim. Se eles têm a capacidade de monitorar minha conta para saber se eu estou devendo bastante, eles têm a capacidade de monitorar minha conta para saber se alguém pegou meu cartão, pegou minha senha e tirou um dinheiro fantástico quando eu nunca fiz isso e começou a transferir para as pessoas pelas quais eu nunca movimentei em favor delas. Então, nós estamos começando a trazer essa responsabilidade para as instituições de segurança de dados. É complexo, né, Alexandre? Não é tão fácil algumas decisões, né? O que a gente tem conseguido é porque quando a gente fala de defesa do consumidor, a gente traz uma certa chamada de inversão do ônus de prova. Sim. O que significa isso? Toda vez que alguém vai pedir um direito, ele tem que demonstrar que aquele direito é dele. Sim. Por exemplo, alguém bateu no meu carro e eu preciso ser ressarcido pela batida. Sim. Eu vou demonstrar pelo boletim da SMTT, por filmagem, por foto, que as circunstâncias mostravam que aquela pessoa bateu no meu carro e, portanto, eu tenho direito à reparação de danos. Sim. Quando a gente está numa relação de consumo, essa obrigação de prova, às vezes, se inverte. E não serei eu que terei que provar que o banco foi descuidado com minha conta. É o banco que tem que mostrar que tomou todos os cuidados para proteger e que aquele dinheiro saiu dentro de um padrão de rotina e de autonomia da minha vontade para dizer, olha, os cuidados eu tive. A situação não é incomum e, portanto, o que eu fiz foi uma movimentação natural da conta bancária. Então, a gente trabalha, né, dentro desses argumentos. É claro que existem alguns fatores que favorecem. Por exemplo, uma ação que eu recebi recentemente, eu recebi observando todo um histórico de movimentação de conta. A pessoa trouxe toda a movimentação do ano de 2024 e mostrou que ele recebia um benefício, pagava as contas dele, e terminava o mês quase sem saldo, porque todo o dinheiro dele era consumido com remédios, com energia, com plano de saúde, uma conta rotineira. Sim. De repente, em horário alternativo, ou seja, de um jeito Sim. que ele nem movimentava a conta dele, ele tira um empréstimo elevado. Nesse momento, as transferências se seguem para pessoas estranhas e imediatas, a gente percebe fora que do padrão, né? É fora do padrão. E aí as instituições de proteção têm que ter estruturas para garantir o direito do consumidor. Então a gente tem lidado com essas questões e observado. Mas é claro, sempre a tecnologia traz uma armadilha nova para a gente se preparar. Eu tenho uma outra pergunta que agora que os advogados que estão acompanhando aí a entrevista, é a questão da inteligência artificial no trabalho do advogado. Assim, como é que o magistrado hoje olha isso, ele consegue identificar isso já está convivendo, já chega na vara, nas audiências, já está chegando mesmo, ou é apenas ainda... Muito fortemente. E nós temos hoje estruturas de inteligência artificial trabalhando dentro do judiciário com grande intensidade. Nós temos que compreender a necessidade de lidar com volumes. Então, hoje eu tenho um modelo, se você entrar na internet e disser assim, problemas com voo atrasado, vai abrir um leque de páginas que vão lhe ajudar a fazer uma reclamação para buscar indenização pelo atraso de voo. Sim. Essas páginas são alimentadas por um modelo, para quem está mais familiarizado, no estilo formulário do Google, ou Sim. Google Forms, em que você vai preenchendo seu nome, seus dados pessoais, esclarecendo a situação e juntando uma foto do documento. Sim. Quando você acabou de fazer aquilo dali, você, com o auxílio da inteligência artificial, fez a petição, o advogado nem precisou fazer. Porque o seu relato
a inteligência artificial vai perceber. Esse aqui é um caso de violação do artigo tal da lei. Nessa violação já tem uma decisão do tribunal dizendo que ele tem direito a tanto. Por conta dessa violação, a petição dele tem esse conteúdo. Sim. Então, quando você tem um universo de tecnologia trabalhando para a entrada de demanda no judiciário, você precisa ter uma tecnologia equilibrada para poder responder essas demandas. Sim. E aí você não conseguiria fazer essa resposta se não tivesse essa tecnologia. O grande problema, Saraiva, da tecnologia no exercício do trabalho é a questão da ética. Sim. Esse é o nosso grande Em que receio. aspecto, assim? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou falar de uma tecnologia em outra área que eu gosto muito. Eu acho que quando você discute a saúde, que é um tema dos mais relevantes, afinal de contas, nossa vida depende da saúde que nós garantimos, você está trabalhando com um tema mais relevante. E o que a gente tem visto na saúde? Reclamações das pessoas. Hospitais públicos lotados, médicos abarrotados e um trabalho associado à tecnologia. Qual é a tecnologia da saúde? Exames. Sim. Então, imediatamente eu passo exames de sangue, eu vejo uma resposta dali, já conheço uma anemia, já conheço uma infecção, já conheço algum drama e já vou receitando uma resposta. Naquela alteração dos indicadores, em base em números, né? Em base em números, mas em base em tecnologia. Sim. E aí existem situações em que você deixou de, eventualmente, observar a condição do próprio paciente. Então, eu recomendo um medicamento que ele não tem condição de comprar. Eu não indago se ele tem reação alérgica àquele medicamento. Eu não observo e mantenho um diálogo com ele importante, porque tratamento de saúde é solidariedade. Eu vou precisar que o paciente mude alimentação, mude hábitos, mude posturas. Isso decorre dessa conversa que faz a crença. Observar uma individualização dele, né? Ele como uma unidade, ele como pessoa mesmo, não ele só como uma pessoa da sociedade, não só como um banco corporal. Não só como um banco de dados de exame de sangue, de raio-x, de ultrassonografia ou coisa parecida. Então, imagine isso dentro do universo jurídico. Sim. Eu tenho diversas pessoas que perderam o avião, mas diversas pessoas em situações diferenciadas, com expectativas diferenciadas, com objetivos próprios. Eu não posso trabalhar na expectativa de que é irrelevante a individualidade e trabalho com massa. Sim. Até que ponto a minha proposta de solução de uma demanda numa área de família é resultado daquilo que as pessoas envolvidas na situação realmente desejam. Imaginem a frustração quando, dentro de uma relação familiar, na busca da melhor resposta para o cliente, ele propõe uma exclusão de direitos da mãe que indiretamente, por estar com a guarda do filho, vai atingir a criança. Essa mágoa que eventualmente essa criança vai adquirir desse pai pode se transformar num desgaste familiar de longo prazo. Sim. Isso por quê? Porque tecnicamente as leis, as regras apontam para isso, então vamos fazer isso. Sim. Essa preocupação que nós temos é que essa tecnologia que chegou para ajudar, para acelerar, ela guarde em si um distanciamento da individualidade. E esse distanciamento da individualidade se transforme em respostas injustas. Quer dizer que não existia isso antes da tecnologia? Claro que existia. Sim. Mas o que acontece é que a tecnologia potencializou. Potencializou a tal ponto que esses escritórios que atendem as pessoas pela internet estão localizados em lugares tão distantes que cliente e advogado nunca se viram. Sim. Então, confiabilidade profissional, moderação do serviço
ao perfil do cliente, está correndo sério risco com esse excesso de tecnologia. E o que a gente percebe é que muitas pessoas não reclamam apenas da demora da justiça, reclamam das respostas que não servem às pessoas porque foram tomadas num rodão de respostas programadas. Realmente, tem aspectos bem relevantes que podem levar a erros que muitas das vezes não se expressam naquela hora, mas que posteriormente depois podem vir à tona, né? Agora, doutor Alexandre, uma outra coisa, um outro aspecto aí na sua fala, e me reportou a questão também do uso da informação. Hoje também a gente vê muita desinformação. Essa desinformação, por exemplo, a guerra de produto, a pessoa está vendendo um produto, mas depois aparece um vídeo que aquele produto não é bom, já tem um vídeo que aquele produto é bom, aí que eu já comprei o produto, depois aparece um vídeo que não é bom, eu quero devolver o produto. Isso também me leva também a uma outra questão que também ainda é a relação de informação, que são as redes sociais também, que geram muitas desinformações também. Como é que hoje, assim, o magistrado, o sistema judiciário está enxergando? É porque hoje, assim, doutor Alexandre, eu vejo muito que, como o senhor falou, as pessoas acham que dá um Google e vem aquela informação, pronto, eu já sei. A partir dali eu já sei tudo que está acontecendo e tudo é verdade, não tem nada de mentira, não tem desinformação. E a partir dali eu opino em qualquer coisa. Eu não sei se eu sou... Aliás, eu não sei não. Eu tenho certeza que eu sou. Outro dia eu estava ouvindo o Ariano Suassuna comentando que o otimista é um ingênuo e o pessimista é um chato. E que ele era um realista esperançoso. E eu gostei muito dessa ideia. Eu não sei se é uma esperança individual minha de melhora, mas eu acredito que a sociedade precisa se compreender. Eu acredito que em alguns aspectos sim, Alexandre. Eu acho que em alguns aspectos sim. Agora, a cada tecnologia que é colocada para a gente, como tu mesmo bem colocaste no início, gera novos comportamentos, né? Novas atitudes, e aí com o tempo a gente vai... Quando a gente era menino, a gente usava termos, voltando à questão da linguagem, a gente usava termos, por exemplo, como aleijado, hoje nós usamos deficiente, quer dizer, não é no sentido só da palavra, mas no sentido da categorização de dizer que a pessoa ainda tem potencial para muita coisa. Mas antes, praticamente, aquela palavra que a gente utilizava fechava aquela pessoa, né? Enquadrava ela paralisado mesmo, era uma coisa... Então, a linguagem tem a ver também, assim como essas novas atitudes também, elas têm... E é todo um jogo. Doutor Alexandre, eu quero lhe agradecer, nós estamos já encerrando, né? Queria agradecer, se você quiser deixar uma mensagenzinha aí falar um pouquinho de algum projeto jurídico que está rolando aí, que tem a ver. Pois é, você provocou linguagem e hoje é o meu tema de paixão. E por que linguagem hoje é meu tema de paixão? Eu costumo acreditar que a primeira porta de entrada para a justiça chama-se conhecimento. E se as pessoas não conseguem conhecer seus direitos ou como reivindicá-los, como é que vai atrás? Então, eu quero dizer que estamos investindo muito fortemente na construção de uma comunicação positiva, de uma comunicação com praticidade, com eficiência, para que a sociedade possa, com essa facilidade de compreensão, aproveitar cada vez mais seus direitos. E no mais, deixar meu abraço, minha alegria, Moreira Serra, que é ao Ted Anderson, que são os idealizadores. Eles são operadores, né? Sempre vira e mexe, estão por lá, né? Sim, e são idealizadores desse programa com essa perspectiva de ajudar a sociedade através dessa comunicação que eu percebi em outros programas feita em linguagem simples, a assegurar ainda mais direitos para a sociedade. Tá bom. Você que ficou até aqui com a gente aqui, muito obrigado. A gente espera ter levado uma informação para você, ter esclarecido muita coisa. Então, até uma próxima e muito obrigado.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.